Coach de Osasco na área. Super sensual. No último vídeo, criamos nossa VM no VirtualBox e ela está pronta, esperando ansiosamente por um sistema operacional para chamar de seu. E como prometido, hoje ela receberá uma das distribuições mais amigáveis e recomendadas para quem está começando no mundo do Linux ou quer uma alternativa mais privada que o Windows sem ter que queimar a cachola, o Linux Mint. Se é novo por aqui, o link com a playlist sobre virtualização estará na descrição para facilitar seu corre. Legal! Se sempre quis experimentar o Linux, mas não sabia por onde começar, se busca um sistema leve, seguro e fácil de usar, se liga nas ideias do coach que hoje você vai deitar neste rolê. O Mint é uma distribuição baseada no Ubuntu, que por sua vez é baseado no Debian. Seu foco é oferecer uma experiência de uso moderna e confortável sem muita complicação ou customização após sua instalação. É uma alternativa para quem não tem conhecimento técnico avançado e quer sair do controle e invasão dos sistemas das Big Techs. Uma das grandes barreiras para novos usuários do Linux é se adaptar com uma interface muito diferente do que está acostumado. Este sistema oferece uma experiência visual muito similar à do Windows, com um menu iniciar, barra de tarefas, ícones na área de trabalho e uma organização lógica que facilita sua transição. Diferente de algumas distribuições que exigem instalação manual de codecs para ouvir músicas, assistir filmes ou drivers para certos hardwares, ele se propõe a incluir tudo isso por padrão. A ideia é que o instale e já saia usando a maioria dos recursos de multimídia e do sistema sem ter dores de cabeça. Desde a instalação até o uso no dia a dia, ele é projetado para ser de fácil compreensão e sua curva de aprendizado é mais suave do que em outras distribuições. Mesmo a edição Cinnamon, que é mais completa visualmente falando, é relativamente leve e pode rodar muito bem em computadores mais antigos onde o Windows atual engasgaria. Possuem uma comunidade ativa e prestativa. Se tiver dúvidas, é fácil encontrar soluções em fóruns, blogs ou tutoriais. Como herda a robustez do Linux e do Ubuntu, é relativamente seguro e estável. Seu sistema de atualização funciona bem, ajudando a evitar ameaças emergentes, além de ser menos visado por malwares em comparação ao Windows. Todo o sistema e a maioria de seus aplicativos são de código aberto. Você pode baixá-lo, instalá-lo, usá-lo e até modificá-lo. E o melhor de tudo, não precisa pagar nada. Eles desenvolvem suas próprias ferramentas com o objetivo de facilitar a vida dos usuários, com destaque para o gerenciador de softwares, que é muito intuitivo e te ajuda a instalar novos programas, e o Time Shift, uma ferramenta que cria snapshots do sistema semelhantes aos pontos de restauração no Windows. Isto te permite recuperá-lo em caso de problemas. Oferece diferentes edições, que variam principalmente pelo ambiente de desktop, que, explicando de maneira simples, isto é a interface gráfica que você vê em sua tela e usa para interagir com o sistema. Baseada no GNOME 2, a Mate é uma opção clássica, excelente para quem prefere um ambiente mais tradicional e com boa performance. A XFCE é a mais leve de todas. É rápida e consome poucos recursos, ideal para máquinas muito antigas ou para quem prioriza desempenho. A Cinnamon é a mais popular, desenvolvida pela própria equipe do Mint, é moderna, cheia de recursos, personalizável e oferece uma experiência mais familiar para quem vem do Windows, e é a que vamos instalar hoje. Então, sem mais delongas, vá até seu site oficial, que é https://linuxmint.com. No momento deste vídeo, a última versão é a 22.1. Clique em Download e na seção do Cinnamon, clique em Download novamente. Para verificar se a imagem está segura e não foi alterada no meio do caminho, clique com o botão direito do mouse nestes dois arquivos, selecione salvar link como e salve-os em uma pasta de fácil acesso. Escolha uma das localizações abaixo, clique com o botão direito do mouse, selecione salvar link como e salve-o na mesma pasta. Após o download concluir,
vamos verificar a ISO. Recomendo que siga as orientações do site oficial clicando neste botão, mas fiz um resumo para facilitar seu corre. Como estamos usando o Windows, precisamos instalar o GNU-PG. Se já tiver instalado, ignore esta etapa. Caso contrário, acesse o site https://gnupg.org. Clique em Download, desça até a seção Windows e baixe esta segunda opção, que é uma versão simplificada do instalador que será suficiente para nosso cenário. Salve-o na mesma pasta para facilitar sua localização. Quando o download concluir, dê um duplo clique no instalador. Se um aviso aparecer, clique em Sim e siga as orientações da tela para efetuar sua instalação e aguarde o processo concluir. Assim que finalizar, vá até a pasta que salvou os arquivos, clique com o botão direito do mouse nela e selecione Abrir no terminal. Primeiro, vamos verificar a autenticidade do arquivo SHA-256-SAM.txt. Na página do site oficial que mencionei há pouco, desça até esta seção, copie e cole este comando no prompt, pressione Enter e aguarde. Depois, verifique se a chave foi importada corretamente através deste outro comando. A saída deve ser igual à que está no site oficial. Como vemos aqui na tela, está tudo certo. Agora, é só executar este comando para validar o arquivo. A saída deve informar que a assinatura é válida e a impressão digital da chave tem que ser igual à do site oficial. Vale mencionar que o GPG pode alertá-lo que a assinatura da chave não é confiável, mas relaxa, este é um comportamento esperado. Pode ignorar, pois baixamos os arquivos de uma fonte confiável. Isto feito, vamos clicar neste outro link com os comandos para fazer a validação da ISO no Windows. Copie e cole este comando no terminal e substitua a parte filename.iso pelo nome real do arquivo que baixou. Quando começar a digitar, você poderá pressionar a tecla Tab para completar o nome automaticamente. Quando estiver tudo certo, pressione Enter e aguarde. Será apresentada uma sequência alfanumérica também conhecida como hash. Compare-a com o valor da versão respectiva do arquivo SHA-256-SAM.txt. Sucesso! Os valores são iguais. Isto significa que os arquivos da nossa instalação são os originais. Mas antes de iniciarmos, abra o VirtualBox e certifique-se de que a VM que criamos no vídeo anterior está configurada corretamente. Clique em Configurações, em Sistema valide a quantidade de RAM, processadores e na ordem de boot, o drive óptico deve ser o primeiro. Em armazenamento, cheque se o disco tem espaço adequado. E na controladora, clique no CD vazio, em drive óptico, clique neste outro CD, selecione esta opção, vá até a pasta onde baixou a imagem, clique em Abrir e depois em OK. Com a VM selecionada, clique no botão Iniciar. Uma nova janela se abrirá, simulando a tela de um computador ligando. Após alguns instantes, você verá o menu de boot do sistema. Ele oferece algumas opções. A opção padrão e que iremos usar é a Start Linux Mint. Se não pressionar nada, ela será selecionada automaticamente após alguns segundos. Aqui vai uma dica. Você vai perceber que é necessário clicar na VM para seu mouse ser capturado. Isto é um comportamento normal no VirtualBox. Caso queira liberar o cursor, você precisa pressionar as teclas Alt e Ctrl do lado direito do seu teclado. Ressalva feita, pressione Enter. O sistema começará a carregar, então aguarde. Ele iniciará em um ambiente conhecido como Live. Isso significa que ele está rodando a partir da imagem ISO, sem instalar nada em seu disco virtual. Isso é bacana se quiser testar se tudo está funcionando antes de seguir com a instalação. Fique à vontade para fuçar. Clique no menu no canto inferior esquerdo, abra o Firefox, explore suas configurações e recursos e quando estiver satisfeito, siga para a instalação. Na área de trabalho, você verá um ícone chamado Install Linux Mint. Dê um duplo clique nele para iniciar o instalador. Na primeira tela, você poderá escolher o idioma. Vou selecionar português do Brasil para facilitar o entendimento, mas se quiser praticar inglês, aqui está uma ótima oportunidade. Tô cansado, velho. Clique em continuar. Ele tentará detectar o layout do seu teclado. Você pode testar a digitação neste campo abaixo para confirmar se os acentos e o C cedilha estão funcionando. Se estiver tudo certo, clique em continuar. Surgirá a opção de instalar codecs multimídia. Recomendo que marque esta caixa. Isso instalará o software necessário
necessário para rodar formatos populares de áudio e vídeo, além de alguns plugins e renderizar sites. Clique em continuar novamente. Como estamos em uma VM com um disco virtual que está completamente vazio e dedicado apenas para ela, a opção mais simples é apagar o disco e reinstalar o Linux Mint. Fica sussa, isto não vai apagar nada do seu computador físico. Se for instalar este sistema em sua máquina real e quer que ele coexista com seu Windows, por exemplo, existem opções avançadas para particionamento manual, mas para o nosso cenário, a primeira opção é a ideal. Clique em instalar agora. Uma janela de confirmação aparecerá mostrando as alterações que serão feitas no disco virtual. Valide e clique em continuar. Ele tentará detectar sua localização. Se aparecer a correta, ótimo. Caso contrário, clique no mapa para selecionar seu fuso horário ou digite o local neste campo e clique em continuar. Digite seu nome. Se quer mais privacidade, informe um pseudônimo, né, vacilão? Defina um nome para sua máquina, escolha o nome de usuário que será usado para login no sistema. Crie uma senha forte, não de forma burra como estou fazendo aqui, pois estou em ambiente de testes e confirme-a. Dá para escolher entre solicitar sua senha para entrar, que é mais seguro e recomendado, ou iniciar sessão automaticamente. Também é possível criptografar sua pasta pessoal caso queira uma camada adicional de segurança. Isto feito, clique em continuar. O processo de instalação começará. O instalador copiará os arquivos para o disco virtual e configurará o sistema. Enquanto isso, você verá uma barra de progresso e uma apresentação de slides com os seus recursos. Isto pode durar de 10 a 30 minutos, dependendo da velocidade do seu computador e da sua conexão com a internet, caso ele precise baixar algo extra. Então desligue o modo precoce e seja paciente. Difícil, velho, muito. Quando tudo terminar, uma mensagem irá surgir informando que a instalação foi concluída. Você terá duas opções: continuar testando ou reiniciar agora. Clique na segunda. O Mint exibirá uma mensagem pedindo para remover a mídia de instalação. Provavelmente, o VirtualBox já a ejetou. Para validar, vá até o menu da janela de sua VM, clique em dispositivos, discos óticos e valide que a imagem ISO não esteja marcada. Se estiver selecionada, clique nela para desmarcá-la ou selecione a opção remover disco do drive virtual. Depois de fazer isso, volte para a janela da VM e pressione Enter. Após reiniciar, você verá a tela de login. Digite a senha que criou durante a instalação e pressione Enter. Será carregada a área de trabalho Cinnamon e a tela de boas-vindas. Aproveite para explorar os itens da seção Primeiros Passos, onde poderá mudar as cores da área de trabalho, configurar cópias de segurança, verificar os gerenciadores de drivers, atualizações e aplicativos, além das configurações do sistema e ativação do firewall. Mas de boa, não precisa fazer tudo isso agora. Se quiser, você pode deixar esta opção marcada para esta tela surgir toda vez que iniciar o sistema e assim você vai olhando com calma durante o passar do tempo. Agora temos que fazer algo crucial para melhorar sua experiência ao usar o Mint neste ambiente virtual. Vá até o menu superior da VM, clique em dispositivos e selecione inserir imagem do CD dos adicionais para convidado. Aparecerá um ícone de CD na área de trabalho e uma notificação perguntando se deseja executar o software contido nele. Então clique em executar, informe sua senha, clique em autenticar e aguarde a instalação. Este processo pode levar alguns minutos. Quando terminar, pressione Enter para fechar esta janela e reinicie o sistema. Após ele iniciar novamente, você notará algumas diferenças. A tela da VM poderá ser redimensionada dinamicamente, o mouse irá se integrar entre o host e a VM sem precisar capturá-lo ou liberá-lo, sem contar que o desempenho gráfico também será melhor. Se o CD não aparecer automaticamente, abra o gerenciador de arquivos, localize o CD virtual montado, abra-o e veja se existe um arquivo chamado vbox linux additions.run. A forma mais fácil de executá-lo é abrir um terminal, navegar até a pasta do CD virtual usando o comando cd/media/seu usuário/vbox_ga e o número da versão. Eu recomendo que use Tab para autocompletar e pressione Enter. Depois, digite sudo /sh /vbox linux additions.run. Então pressione Enter, digite sua
sua senha quando solicitado e pressione Enter novamente. E quando a instalação terminar, reinicie o sistema. Lembrando que isto só é necessário se o CD não aparecer ou não iniciar automaticamente, pois o que fizemos no primeiro passo vai atender a maioria dos casos. E se quando reiniciar a mídia continuar montada, você pode removê-la. Para isto, clique com o botão direito do mouse nela e selecione ejetar. Pronto, você criou sua primeira VM e ainda instalou um sistema foda para começar a brincar no mundo do Linux. Meus parabéns por sair da zona de conforto, dar este importante passo e por sua curiosidade em explorar novas tecnologias. A partir de agora, você terá um ambiente completo e funcional para experimentar, aprender, desenvolver ou simplesmente usar como uma alternativa para seu sistema tradicional. No futuro, iremos avançar em suas configurações, aplicativos, aprender comandos de terminal e muito mais. Mas por hoje, nosso propósito foi cumprido. Glória! Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar o alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, até logo! Até um outro dia.